Jorge, um prazer te receber. Tudo bem com você? Tudo bem, Thalita. Satisfação minha falar com você. Muito obrigada pela sua disponibilidade aqui com a gente, Jorge. Sabe, eu queria começar conversando sobre essa história da refinaria Abreu e Lima. Ontem, após o anúncio desses investimentos, houve uma gritaria na internet, mesmo na grande mídia, na mídia comercial, sobre a questão desses investimentos, né? Por outro lado, tem muita gente que defende que o Brasil precisa ter uma refinaria à altura para trabalhar o nosso petróleo. Como que você vê essa questão? O que está em jogo nesses investimentos? É uma questão positiva? Como que você está vendo? Thalita, é uma questão de soberania nacional, né? Uma questão de sobrevivência do país, um país que tem que se projetar para frente. O que foi feito de 2013 até a entrada do presidente, o retorno do presidente Lula, foi um retorno ao passado e o pior passado possível. Quer dizer, o país, né, sendo subserviente a interesses estrangeiros. É exatamente como colocou o presidente Lula na fala dele. A Operação Lava Jato, ela não representou os interesses do povo brasileiro. Ao contrário, ela só trouxe prejuízo para o país, para a soberania do país e, acima de tudo, para os trabalhadores. Você veja, o presidente Lula agora mandar recontratar 1.200 trabalhadores que foram colocados na rua por culpa e irresponsabilidade de Sérgio Moro, Dallagnol e companhia. Então essas pessoas foram aventureiras, pessoas que não têm nenhum compromisso com o país e com o nosso desenvolvimento. Thalita, é só com emprego, é só com industrialização, empregos de qualidade, que o Brasil, que tem todas as potencialidades, e o Brasil já é uma grande potência, porém essa grande potência do país precisa ser desenvolvida para o povo brasileiro. Então nós não podemos ficar no caso do refino de petróleo. Por que o combustível é caro no Brasil? Por que a gasolina é cara e o diesel é muito caro? Porque tem que importar. Ao importar, o Brasil fica preso ao preço do mercado internacional, a paridade de preço internacional equivocada, adotada pelo Temer e por Bolsonaro e com o Paulo Guedes. Então, nós temos que nos livrar dessas amarras que impuseram ao Brasil a partir de 2016, depois do indevido impeachment contra a presidenta Dilma. Eles já estavam fazendo isso desde 2013. Principalmente, é importante lembrar isso, Thalita, e o presidente Lula resgatou isso no debate. Quando a presidenta Dilma introduziu no Brasil a redução dos juros no mercado, os juros praticados pelos bancos para o consumidor, aí começou o nosso desmonte, o desmonte da presidenta Dilma e o desmonte do Brasil. Atingimos, na verdade, por meio da presidenta Dilma, naquela ação que era benéfica para o povo brasileiro, atingimos os interesses do capital financeiro internacional. E eles não perdoaram a presidenta Dilma e praticaram um lockout no Brasil. Veja só, Thalita, 2014 foi o ano da eleição presidencial em que a Dilma disputou o seu segundo mandato com Aécio Neves. Há dados que você pode buscar nas agências de energia que o maior consumo de energia no Brasil se deu exatamente em junho de 2014. Depois começou a cair. Ou seja, junho de 2014 era a prévia do início da campanha eleitoral. Ou seja, os empresários brasileiros cruzaram os braços, Thalita, fizeram um lockout, trabalharam contra si próprio. E aí tá, nós que éramos a quinta economia, sexta economia, passamos para a 12ª. E agora, em muito pouco tempo, voltamos para a 9ª economia, com ações emergenciais, eu diria assim, feitas pelo presidente Lula no seu primeiro ano de mandato. Ações como, por exemplo, recuperar os programas sociais do governo brasileiro. Então, quem reclama, quem está se colocando contra as ações do presidente Lula de reindustrialização do Brasil, é exatamente aquelas pessoas que não têm compromisso com o país. É o mercado financeiro, é exatamente aquelas pessoas que têm um complexo de vira-lata, mas que pagam uma conta na classe média brasileira. Mas, principalmente, Thalita, quem reclama, na verdade, são os muito ricos, porque eles é que se beneficiam disso, porque acabam não pagando tributos. É isso que nós vemos. Há uma classe, inclusive, que quer muito a privatização da Petrobras. E daí, quando se ouve falar em investimentos na Petrobras por parte desse governo, essa gritaria também começa. Você acredita que tem relação, inclusive, com o que foi a Lava Jato? Porque é isso, de alguma forma a Lava Jato teve ali Petrobras como um dos pontos centrais e que deu início a todas as investigações, o que se mostrou depois ser a Lava Jato. E eu vejo muita gente reclamando nesse sentido, né, apontando, olha, mais uma vez a gente vai ter investimentos na Petrobras e vai dar ruim. O que você acha sobre isso?
Thalita, olha, os dois primeiros governos do presidente Lula, principalmente o segundo, quando o PAC de fato começou a operar, a principal mola de desenvolvimento do Brasil, e o Brasil chegou a ter um PIB de 7% em 2010, com o presidente Lula, foi exatamente usando a Petrobras, que é uma empresa estatal. O governo brasileiro é o maior acionista da Petrobras. Um dos grandes equívocos do Brasil, da classe dominante brasileira, foi terminar com o monopólio do petróleo da Petrobras. Ali, o Estado brasileiro tinha na empresa um controle efetivo dela. Aí o Fernando Henrique Cardoso, em 1994, fez uma emenda à Constituição brasileira, que, a meu juízo, é inconstitucional, porque o monopólio do petróleo envolve a soberania do Brasil, e aquilo, para mim, é uma cláusula pétrea, a soberania nacional. O Fernando Henrique fez uma emenda à Constituição, que foi aprovada, tirando o monopólio da Petrobras e abrindo a exploração de petróleo no Brasil para empresas estrangeiras. E o que nós vamos ver logo à frente? Logo 10 anos depois, a descoberta do pré-sal. Agora imagina se a Petrobras tivesse o controle, o Brasil, o Estado brasileiro, que eu me refiro, tivesse o controle efetivo da Petrobras, toda a camada de pré-sal estava sob o controle do Estado. Hoje, o pré-sal, mesmo com o presidente Lula, tinha ainda as privatizações, as concessões. O presidente Lula fez o regime de partilha, no qual a Petrobras tinha pelo menos 30% de tudo que era feito em concessão. E o que eles fizeram? Eles, com o impeachment da presidenta Dilma, primeiro ato feito foi exatamente uma lei encaminhada por José Serra, acabando com o regime de partilha. Ou seja, a Petrobras, Thalita, ela é uma empresa estratégica. Nós estamos falando de estratégia, soberania nacional como um todo, mas soberania energética. Um país só vai se desenvolver tendo energia efetiva. Da mesma forma que a Petrobras tem que ser uma empresa controlada pelo Estado brasileiro, a meu juízo, a Eletrobras também. Outro grande crime foi o Bolsonaro e Guedes privatizar a Eletrobras. Ou seja, o Estado brasileiro não tem controle sobre as fontes de energia. Como que você pode se desenvolver, ter uma indústria, ter desenvolvimento tecnológico se você não tem exatamente o controle das fontes de energia? A energia é tudo. É estratégica. Todo mundo inteiro trabalha com base nisso. Então, Thalita, o que aconteceu no Brasil foi exatamente um processo, e aí a Lava Jato, a sua questão que você coloca, foi exatamente para desarticular, criar o medo na população, jogar o pânico da corrupção. E hoje você veja, quem são os corruptos, Thalita? O que o tempo nos mostrou, veja aí o ex-juiz, que é senador da República, sendo acusado de tramóias e de desvios, de aproveitamento para a campanha eleitoral, desvio, que ele foi ser candidato a presidente da República e se aproveitou o valor que recebeu na candidatura como senador. Então, quem são os corruptos, Thalita? Então, essas pessoas, né, juntamente com a grande mídia, chamada mídia empresarial, que está a serviço do capital estrangeiro, utilizou e colocou um pânico no meio da população brasileira. E a população ficou exatamente perdida. E aí você veja impeachment da presidenta Dilma, um outro golpe que prende o presidente Lula indevidamente, um outro golpe de Estado, um golpe efetivo, um golpe político, retirando o presidente Lula do processo eleitoral e elegendo o Bolsonaro, que praticou. Qual foi o governo do Bolsonaro? A principal lei do governo do Bolsonaro e Paulo Guedes é a chamada Lei da Liberdade Econômica, que é a lei do neoliberalismo, é a lei que o Milei está implantando agora na Argentina, desmontando e esfacelando todo o Estado argentino, levando a população argentina à miséria mais profunda. Então foi isso que Bolsonaro e Paulo Guedes, e antes também Temer, junto com Meirelles, no Ministério da Fazenda, promoveram no Brasil. Então agora o presidente Lula retorna à política brasileira. Eu digo isso, Thalita, com muita tranquilidade. O presidente Lula, ele se sacrificou por todos nós, ele não precisava estar nessa situação. Ele já é um homem consagrado, é um político, né, um excelente presidente, assim, muito bem avaliado na sua trajetória nos 2 mandatos, um presidente que entregou o país com uma economia com um PIB de 7%, um país em pleno desenvolvimento, um país sem desemprego, com uma perspectiva de futuro para a juventude brasileira. Então é um homem consagrado. Esse homem foi preso indevidamente, conseguiu mostrar sua inocência, ele sequer precisaria voltar à política, mas ele não, ele se sacrifica, já idoso, para o bem do Brasil, do povo brasileiro. Aí, em particular, Thalita, esse bem que o presidente Lula faz é para a juventude. Esse é o grande chamado. É a juventude que tem que ser conscientizada.
sabe? E a juventude está ficando distante do interesse da política, porque exatamente os mesmos que incendiaram o país, acusando as pessoas que tinham o objetivo de defender a soberania nacional, eles os acusaram. Quem defendia a soberania era corrupto. Então eles incendiaram o país, o mesmo eles fazem hoje com a juventude, se desinteressando a juventude de atuar, de participar da vida política e do desenvolvimento do Brasil. E Lula está de olho nisso, tanto é que ele anunciou essa semana que ele vai fazer essa viagem a várias cidades brasileiras com um foco na juventude, né? Ele disse isso em discurso, então ele está de olho nessa juventude e vai tentar se aproximar durante essas viagens ainda mais da juventude brasileira.